Nessa frase, a forma reduzida de gerúndio procurando equivale à forma desenvolvida. Bom, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é o seguinte, olha. Os deuses certamente não revelaram tudo aos mortais desde o princípio, mas procurando, os homens encontram. Olha, procurando, os homens encontram. A intenção aí, nesse caso, é qual? Procurando, então encontram. Concorda comigo? Procurando, então, se procurarem, então vão encontrar. Não é essa a ideia? Então, transmite uma ideia, essa ideia da condição aqui, né? Então, olha só. Os deuses certamente não revelaram tudo aos mortais, desde o princípio, mas procurando, olha, procurando, os homens encontram pouco a pouco. Então, há uma relação aí, que a gente pode entender, uma relação lógica aí, né? Existe um efeito, partindo de um princípio, de uma premissa. Qual? De procurar. Se procurar, vai encontrar. Se não procurar, não vai encontrar. Procurando, os homens encontram pouco a pouco melhor. Beleza? Então, essa ideia, né, transmite a ideia de condição, né, basicamente aí. Então, não é após procurarem. Essa essência, né, da ideia de condição aí, né? Embora procurem, embora, né, já transmite o valor de concessão, fica fora. O já que, a ideia de causa, já que procuram, os homens encontram. Não é essa a ideia. Então, assim, dá para a gente entender que a ideia de condição se encaixa bem. Concorda comigo? Os deuses certamente não revelaram tudo aos mortais desde o princípio, mas se os deuses, né, aliás, os deuses certamente não revelaram tudo aos mortais desde o princípio, mas procurando, isto é, se os homens procurarem, né, olha, se os homens procurarem, encontram um pouco a pouco melhor, correto? Então, se eles procurarem, eles encontram. Aí você vai perceber o que a banca gosta muito de colocar, como na variação linguística, né? Ela coloca isso como uma linguagem informal, um emprego de um tempo por outro. Nesse caso aqui, encontram, está no presente indicativo, procurando trazer uma certeza dependente de uma situação, de uma condição. Tá? Transmite uma certeza de dependente de uma condição. E isso acaba sendo utilizado porque, na realidade, se procurarem, os homens encontrarão. Concorda comigo? Então, na realidade, o verbo ideal, de acordo com a linguagem formal, seria futuro do presente. Porém, o autor acabou utilizando procuram no presente indicativo no lugar do futuro do presente. Tudo bem? Se procurarem, os homens encontrarão. Se procurarem, os homens encontram. Então, encontram é um verbo no presente no lugar de futuro do presente. Tudo bem? Beleza. Cara, até aí tranquilo, né? Alternativa B de bola, sem problema nenhum. Ok. Agora veja bem. Quando procuram? Quando procuram? A gente entra na ideia da condição, né? Da condição. Mas, se eu coloco quando procuram, tá? Aí tem uma relação temporal, né? Isso acontece. Quando isso acontece, o resultado vem. Vamos verificar se cabe? Vamos tirar aqui, então, no lugar de se procurarem, vamos colocar aqui quando procuram. Leia comigo aqui, olha. Os deuses certamente não revelaram tudo aos mortais desde o princípio, mas quando os homens procuram, eles encontram pouco a pouco melhor. Teor, sinceramente, é cabível. Quando procuram, os homens encontram. É cabível, essa informação ela é cabível? Ela é cabível. Beleza? Aí a gente tem que observar o seguinte, ó. A questão pede o quê? Nesse caso aqui, os deuses certamente não revelaram tudo aos mortais desde o princípio, mas quando procuram, os homens encontram pouco a pouco melhor. Eu colocando o temporal, está errado? Não. Não há erro gramatical, não há erro, até mesmo por conta da lógica, nesta frase não há erro, tá? A banca, ela escolheu a alternativa B. Eu até entendo, né? Porque há uma relação aqui de consequência dependente de uma condição. Até entendo. Olha, mas procurando, isto é, se procurarem, os homens encontram pouco a pouco melhor. Mas eu deixei até marcado em cor azul que quando procuram, os homens encontram. Gramaticalmente não está errado, tá? Mantém uma lógica, só que eu queria que você observasse aqui que a banca
Quando ela coloca o quando procuram e deixa também o se procurarem, significa que ela quer algo mais pontual, né, mais preciso dentro desse contexto. E aí tem uma diferença, lógico que há diferença de sentido. Se procurarem é condição. Havendo essa condição, o resultado aparece, né? Há esse resultado. E quando eu coloco quando procuram, bom, nessa situação acontece tal coisa. Então, quando eu coloco quando procuram, a gente marca uma ideia de que isso é normal acontecer. Normalmente eles procuram. E o texto não fala que a essência do texto, a argumentação do texto, não marca, não queria, né? não se quer mostrar efetivamente que é uma rotina, que sempre procuram e o resultado ocorre. Não. Na realidade é o quê? Se procurarem, há resultado. Agora, se não procurar, não há resultado. Então, nesse caso, a banca escolheu a alternativa B. Lembro, a alternativa A não está errada, mantém uma lógica sem problema nenhum. Só que, por adequação, por precisão, a gente enxerga melhor aqui uma condição em relação ao tempo. Os deuses certamente não revelaram tudo aos mortais desde o princípio, mas procurando, isto é, se procurarem, os homens encontram pouco a pouco melhor. Os homens encontrarão se eles procurarem. Os homens encontram se eles procurarem. Agora, quando procuram, os homens encontram. Então seria uma coisa tão natural e normalmente eles já procuram, não é o caso aqui. Por isso que, numa relação de precisão, a B fica melhor, sendo que a A não está errada. Beleza? A A não está errada. A questão, então, cobrou aqui de você uma maior precisão nesta oração reduzida de gerúndio procurando. Tudo bem? Então tome cuidado com isso, tá?